No Maracanã deu a lógica, o Inter está eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense. O Colorado até melhorou, mas, de novo, erros individuais acaba deixando mais uma vez o sonho do bicampeonato pelo caminho. Eu quero falar também sobre algumas respostas do departamento de futebol em relação à eliminação e o que será feito pela frente. Roger Machado segue como técnico do Internacional, mas a pressão aumenta nos bastidores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tô aqui no Maracanã, vocês estão vendo já, né? Final de trabalho, mas quero atualizar, óbvio, né? Tudo que aconteceu aqui dentro do estádio Maracanã. O Inter está fora da Copa do Brasil, né? Para o Fluminense. Que momento, hein? O Inter virando freguês do Fluminense. O jogo até terminou empatado, mas a verdade, né, que o Inter mereceu demais essa eliminação, né, dentro da competição nacional, e dos 3 gols, né, do Fluminense eliminatória, 2 foram doados, né, pelos jogadores dentro do campo. Eu quero atualizar tudo, dar minha opinião em nome da Zapay, aplicativo, né, onde você fica em dia com seu carro, moto ou caminhão. Utilize, né, o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. É rápido, é seguro, é com a Zapay, né, meus parceiros aqui dentro do canal. Sem mais delongas, gente, eu quero falar o seguinte: o Inter colheu o que plantou. Porque essa eliminação, por mais que eu tenha as minhas críticas ao técnico Roger Machado, ela vai bem divididinha. Ela vai ao departamento de futebol, aos jogadores e também, óbvio, à comissão técnica. Por quê? Porque o Inter dentro de campo, como eu disse, no jogo de ida, né, perdendo para o Fluminense por 2-1, numa atuação terrível, né, do Internacional, não viu a cor da bola, né, o Inter foi mal treinado pelo Roger Machado, que teve escolhas meio bizonhas, né, como por exemplo, colocar o Ronaldo na abertura do meio campo, lá no jogo do Beira-Rio ainda, tirando o Bruno Henrique, adiantando um pouquinho mais o Thiago Maia, e o fato é que o Inter não deu um mísero chute a gol, né, no gol do Fábio, no jogo do Beira-Rio. Trouxe um 2-1 para casa e o próprio Roger Machado, na coletiva depois do jogo, chegou a citar, né, que o 2-1 naquele momento, né, era uma estratégia, porque daqui a pouco, se tivesse aberto demais o time, poderia, né, tomar o terceiro gol e aí matar a eliminatória já no jogo de ida. O grande ponto é que aqui no Maracanã o Inter fez um bom primeiro tempo, né? Teve iniciativa, apesar dos vários problemas físicos que o Inter também tem, o que é um problema que vem atormentando o Inter na temporada, né? Curiosamente, né, na preparação física do Paulo Paixão, né, que é uma múmia, um cara que tem uma história maravilhosa dentro do futebol, mas que também precisa ser contestado nesse momento. Mais uma lesão muscular, Carboneiro, outra lesão muscular na panturrilha de Gabriel Mercado, e assim nós vamos indo. Foi o cenário do primeiro semestre e continua sendo após a disputa do Mundial de Clubes, mesmo com 30 dias de descanso, mesmo com a intertemporada, o Inter segue nesse caminho. Só que assim, né, não deu nem tempo no segundo tempo, né, com 30 segundos o Ronaldo faz uma cagada homérica e o Inter toma o gol do Canóbio e aí praticamente, né, sela a desclassificação do Internacional, que ainda buscou o empate com o gol do Alan Patrick, precisou de 2 pênaltis, né, para fazer um, em virtude do Fábio ter adiantado, né, na primeira cobrança, mas uma cobrança extremamente displicente do Alan Patrick. E bom, né, gente, a resposta, né, que o Bisol prometeu durante a semana foi, né, de que o Inter seria mais agressivo, né, que o Inter seria, né, aquele Inter da Libertadores, campeão da fase de grupos do Grupo da Morte, ou campeão gaúcho, né, que voltou a ser exaltado hoje aqui nas coletivas, né, pelo vice-presidente de futebol do clube. E bom, né, esse Inter de novo não apareceu, foi um Inter que sucumbiu, né, com as suas principais peças, né, com investimentos milionários, Rafael Borré, Ener Valencia, o Wesley, o próprio Alan Patrick, né, apareceu pouco no jogo, e assim vai, né. Então o Inter mereceu demais essa eliminação, né, porque tirando o chute de pênalti do Alan Patrick, o Inter teve mais um, que foi uma cabeçada do Ener Valencia, né, que o Fábio defendeu com extrema tranquilidade. Então assim, né, o Inter sucumbe, né, o Inter não fez por merecer a classificação e vamos lá, né, o que mais dói é que o Fluminense não é um time nada demais. É um time que tem peças ali bem ajustadas pelo Renato, mas é um time que sinceramente, né, Nonato, Martinelli, Hércules, Everaldo, Canóbio, né? Um time que hoje, se o Inter tivesse forçado um pouquinho mais de forma organizada, daqui a pouco tinha cedido a desclassificação ao Internacional. O que mais preocupa é o seguinte, né? O Roger foi para a coletiva, né? Exaltou o seu trabalho, disse que tem, né, a responsabilidade em cima do que está acontecendo, justamente porque jogadores como o Ronaldo também passaram pelo crivo da comissão técnica ao chegar aqui no estádio Beira-Rio. Ronaldo, que também aqui na zona mista, né, disse que se sente preparado para dar a volta por cima no Inter, que a sua carreira foi difícil e que esse será mais um obstáculo que ele vai ter que superar.
Mas assim, né, não é jogador, né, com um estofo para jogar no Internacional. Pode ter ido bem, né, no Bahia, no Juventude, mas a cobrança no Inter é outra, né? O nível é Fernando, o nível é Guinha Azul, o nível é Sandro, é Johnny, é Arangues, né? Com todas as restrições que você possa ter a esses jogadores, mas são jogadores de outro calibre. E o Ronaldo não tem, né, esse peso para jogar no Internacional. Mas o Roger falou sobre isso, né? Diz que a responsabilidade é dele e que lamenta, né, que vários jogadores, em especial da parte de frente, e aí cita Wesley, que tem só um gol na temporada e teve 14 ano passado, e nós já estamos entrando em agosto, Alan Patrick, Valência, Borré, Ricardo Matias, todos eles, né, não conseguem produzir. E para mim essa divisão é 50-50, afinal o coletivo não ajuda, o Inter só consegue fazer gols de pênalti ou gols em falhas individuais e o Inter não consegue criar com bola no chão. Não consegue. É um time mal treinado no momento pelo Roger, que diz que acredita, né, que os jogadores podem, né, dar a volta por cima dentro do que, né, cabe o treinamento, o dia a dia de trabalho, e é isso, né? O fato é, o Inter tem agora o Campeonato Brasileiro, onde é 13º, apenas 5 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, já adentrando o retorno. Tem a Libertadores, pegando um Flamengo que é muito mais time que o Fluminense, é muito mais time que o Inter, e a gente não tem a menor perspectiva de passar na Libertadores. Aliás, a única perspectiva que foi passada pelo departamento de futebol aqui na coletiva foi o fato de ser colorado. Foi o que o Bisol me respondeu. Perguntou, tu é colorado? Eu falei, sou. Tu acredita? A gente acredita pela camiseta, pela paixão, mas esse não pode ser o discurso de quem comanda o departamento de futebol do clube, né? Que tem um monte de coisa aí no dia a dia, né? Tem a possibilidade de contratar jogadores, tem a possibilidade de fazer diferente, e o momento e a razão para acreditar é o fato de eu ser colorado. Foi o que disse, né, o José Olavo Bisol, e que também foi questionado por mim, né, sobre a questão das cobranças no departamento de futebol. Afinal, o Valência é cobrado, o Borré é cobrado, o Wesley é cobrado. E ele chegou a dizer, né, que as relações no futebol são diferentes do trabalho cotidiano, né, de um escritório de advocacia, como é o caso do Bisol, ou de uma empresa jornalística, como é o caso do Voz do Gigante. O cenário do futebol são de altos salários, e aí, por isso, né, o norte do departamento é de proteção aos atletas. Gente, e quem é que protege o torcedor de mais um fiasco na gestão do Alessandro Barcelos? Que aí conseguiu mais uma eliminação vexatória na Copa do Brasil. Aliás, o melhor resultado da gestão Barcelos, oitavas de final da Copa do Brasil. Caiu na primeira fase para o Globo em 2022, caiu para o América em 2023, uma fase anterior. Ano passado caiu para o Juventude na terceira fase. E ficamos pelo caminho mais uma vez. O fato é muito triste torcer para o Internacional e não ter a menor perspectiva de uma mudança, né, no cenário do clube. Tá certo? Deixa teu comentário aí do que tu achou. Tinha muito mais coisa para falar, mas a gente vai falando aí durante a semana. Afinal, né, tenho mais alguns dias de viagem, né? Tô indo para Bragança Paulista agora, né, cobrir Bragantino e Inter já no sábado. Na quarta estarei aqui no Maracanã para Inter e Flamengo, mas sem perspectiva, né, de um Inter melhor, né? A gente só tá contando as horas para ser eliminado mais uma vez. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Eu acertei na KTO, né? Botei 1-1, né? Confesso, né? Tava otimista com 1-0, o mercado saiu cedo, botei o resultado exato 1-1 e cravei, né? Porque era a cara do Inter esse 1-1 heróico, né? Lutando até o final e sendo eliminado de novo. Mais jogos nesta quinta-feira, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem Vasco e CSA. Vale a chance extra lá na KTO, onde você faz uma aposta, né, até R$25, e se você não acertar, você tem uma chance extra para palpitar de novo lá em kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, gente. A gente se vê. Fui!